E a gente conversa a partir de agora com Roberto Oliveira, ele que é o gerente de programas de transferências e benefícios socioassistenciais da SASC, Secretaria Estadual de Assistência Social. O Roberto é responsável pelo Auxílio Brasil aqui no Piauí. Muito bom dia, Roberto, bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição. Primeiro, quais são as informações mais atualizadas do Auxílio Brasil aqui no nosso estado? Bom dia a todos. Você está aqui novamente. Bem, nós estamos no momento de transição, né? Hoje, o Auxílio Brasil, ele está finalizando o seu ciclo. Nós temos, hoje no estado, mais de 600 mil famílias que recebem o benefício. Isso tem um impacto na economia muito gigante, né? Porque são milhões de reais. Na verdade, se nós observarmos ao longo do ano, nós chegamos aí a mais de 2 bilhões de reais que entram na receita do estado. Então é um incremento de recurso muito interessante. E estamos vivendo nesse momento de fechamento do Auxílio Brasil para a chegada de um novo programa de transferência de renda que possivelmente deve se chamar novamente de Bolsa Família. Hoje nós temos um valor de R$600, né, uma média, né, do valor que é pago, e nós temos uma perspectiva aí para o próximo ano de nós termos os R$600 acrescidos de mais R$150 para cada criança de 0 até 6 anos. Né? Então hoje a gente está nesse momento da expectativa e do impacto realmente que isso vai estar causando aí realmente na vida dos beneficiários. Roberto, bom dia, Luciano Coelho. Qual é a situação do Piauí nesse cenário nacional? Qual é a perspectiva para cadastro? Tem gente ainda na fila de espera? Qual o número que tem hoje? Qual a perspectiva para ficar no ano que vem? E tem garantia dos recursos? A gente está observando que a fila de espera está voltando a aumentar e também que alguns benefícios estão sofrendo cancelamento. Né? Então, assim, nós tivemos uma guinada, né, de aumento de benefícios lá pelo mês de agosto, setembro, né, outubro, e agora a gente já está vendo alguns cancelamentos, né? Então é algo que está chamando a atenção, né? E nós temos inclusive uma nova auditoria que foi emplacada no dia 4 de novembro, né? No dia 4 de novembro desse ano foi lançada uma nova averiguação cadastral pelo governo federal. Algo que nos chamou muita atenção, porque muitas coisas aconteceram nesse período que a gente, que já vem acompanhando esses programas de transferência de renda ao longo dos anos, não via acontecer, nem com Bolsa Família, né, durante todo esse período. Então, uma delas foi a concessão de benefícios nesse período eleitoral. Né? A gente tinha realmente, quando chegava o período eleitoral, para quem está ouvindo a gente, e nós que já acompanhamos o Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, ao longo de todos esses anos, o que acontecia? Acontecia que quando chegava em maio, era bloqueado o período ou a possibilidade de conceder ou concessão de benefícios. Então, não havia novos beneficiários. Nesse período eleitoral específico, não aconteceu isso, pelo contrário. Né? Chegou em setembro, outubro, tinha concessão de benefício. Quer dizer, bem diferente. E outra coisa interessante que está acontecendo agora, que também não acontecia, era no final do ano se lançar um novo processo de averiguação cadastral, ou seja, possivelmente quem entrou em setembro, agosto, outubro, pode ser cancelado agora. Né? Então, assim, é muita gente que está aí, são mais de 2,5 milhões de beneficiados no país todo, que poderá passar por esse processo de cancelamento de benefícios. Não somos contra realmente a esse processo de averiguação cadastral, até porque o processo que está sendo lançado agora é para a família unipessoal, que aí são aquelas pessoas que fazem o cadastro, né, de forma individual, mas que na verdade não moram sozinhas, né? Então isso aconteceu bastante
desde a época do auxílio emergencial, coisa que nós já vimos falando, alertando, mas infelizmente o governo federal não ouvia os estados e municípios. Ô, Roberto, você falou em várias vezes em cancelamento, e até pode ter explicado esse cancelamento, o porquê desse cancelamento, que é a questão do cadastro, mas eu queria que você fosse mais didático. Esses cancelamentos estão acontecendo exatamente porque, de uma forma muito clara. Nós tivemos recentemente o pedido de atualização do CadÚnico. Foi já um reflexo disso, de quem não cadastrou ou não atualizou? Na verdade, o cancelamento que está acontecendo agora não é o cancelamento da verificação da atualização do cadastro. Então, muita gente atualizou o cadastro, foi ao CRAS. Então, quem atualizou o cadastro e colocou as informações corretas vai continuar recebendo benefício normalmente. Isso podem ficar tranquilos. O problema está nas famílias que muitas vezes foram ao CRAS e dividiram a família. Isso às vezes acontece. Né? A pessoa vai ao CRAS e diz que não mora mais com a esposa, né? Um companheiro, uma companheira, e faz o cadastro separado, sozinho. Então, esse cadastro sozinho de uma pessoa que diz que se separou ou que mora só e que, na verdade, não mora, e nós temos como verificar isso através de outras bases administrativas do governo, ele vai sofrer, sim, cancelamento de benefício. Aconteceu também na época do auxílio emergencial, né? Por conta do auxílio emergencial, né, que estava sendo pago até 3 cotas, até para 2 pessoas na família, muita gente entendeu de forma errada que o Auxílio Brasil seria a continuidade do auxílio emergencial. E aí muita gente procurou o CRAS para fazer o cadastro sozinho. Além disso, o próprio governo federal criou um aplicativo, que é do Cadastro Único, que possibilitou as pessoas fazerem o cadastro da forma que bem entendessem e não sendo acompanhadas por um técnico que nós capacitamos, nós estados e municípios, capacitamos e orientamos. Então foram vários equívocos que foram sendo tomados ao longo desses anos, que possibilitou a entrada de mais de 3 milhões de pessoas no Cadastro Único de forma errada e que, de alguma forma, né, conseguiram acessar o benefício, inclusive sendo concedidos prestes às eleições, e que agora, depois das eleições, vão ter o benefício cancelado. Só que a gente pode cometer injustiças, porque muitas dessas famílias podem, inclusive, realmente, de fato, estar sozinhas, e por falta de uma perícia, de um acompanhamento maior, inclusive, haver injustiça no cancelamento desses benefícios. Roberto, você falou aí que o programa foi utilizado politicamente na eleição. Nessa averiguação, já pode-se dizer que pessoas que não deveriam, que não têm o perfil, até mesmo políticos, como já houve no passado, poderiam estar sendo beneficiados e se utilizando desse auxílio para tirar proveito disso? Político eu já acho mais difícil, porque hoje a gente cruza as bases, né, do Tribunal Superior Eleitoral com as bases do Cadastro Único, Receita, então é mais difícil. Mas pessoas comuns, né, civil, beneficiários, eu acredito que muita gente conseguiu entrar. Veja que na época do auxílio emergencial, a gente teve inclusive o pagamento de benefícios para militares, né, inclusive gente que estava servindo o Exército, né, estava lá em atividade também dentro do próprio Exército. Né? Então isso aconteceu. Agora o processo vai se aperfeiçoando. Agora o grande problema desse cadastro unipessoal é porque além de haver realmente a possibilidade da pessoa usar da má-fé, existiu também o aplicativo da Caixa Econômica que foi criado pelo próprio governo federal para dar uma autonomia para a pessoa fazer o cadastro. Só que a autonomia é ótima, é bem-vinda para os beneficiários. O problema é que a pessoa, no momento de fazer esse cadastro, ela tem que entender a finalidade e o que deve ser colocado lá. E esse processo, quem faz e quem estava orientando até hoje, nos dias de hoje, eram os técnicos dos CRAs. Então o autocadastro é bom, porém, por falta de desconhecimento também das pessoas, muita gente fez o cadastro de forma errada e outras fizeram tentando realmente ser mais espertos e conseguir receber o benefício de forma indevida.
Você imagina o que pode acontecer? Nós estamos aí na PEC, exatamente nessa PEC, tratando desses programas sociais. Entre esses programas, o Auxílio Brasil, que passa a ser batizado agora também de Bolsa Família. Qual a expectativa do que acontece a partir de janeiro, Roberto, desses programas sociais? Bem, fazendo uma análise daquilo que está sendo colocado, eu percebo que possivelmente, né, não é uma certeza, possivelmente esses R$150 que vai estar entrando agora mais, vai substituir as chamadas variáveis, né, que a gente tem. Então, hoje a gente tem lá a possibilidade de até 5 crianças ou 5 membros, seja grávida, gestante ou que esteja estudando também, venham receber esse benefício variável. Acredito que esses R$150 vai possibilitar realmente um ganho maior e vai substituir também uma parte desses variáveis. Então, acredito que esses limites de R$150 não vai ser em grande quantidade, vai ter um limite máximo, né? Eu acredito que isso que vai acontecer. O volume de recursos também vai ser interessante. A possibilidade da PEC vindo com uma gordura a mais, com a possibilidade de fazer outros programas, acredito que ao longo dos anos a gente vai ter aí um incremento de recursos em outros programas sociais que vai fazer com que o dinheiro do pobre, da família de baixa renda, inclusive rende mais. Porque o que já acontece? Não adianta você dar só o dinheiro do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, e não ter outras ações complementares. Então, o que fez realmente potencializar os programas sociais, na época realmente, que eu coloco aqui como de ouro lá do presidente Lula, que tinha um grande superávit, taxa de crescimento muito elevada, redução da pobreza também muito grande, foi a articulação dos programas sociais e também um momento na economia onde todos estavam ganhando. Então, acredito que isso que deve ser feito, né? Controle de juros, né? Nós temos também mais programas sociais que possam melhorar também a alimentação lá na escola, a aquisição de remédios, né? O acompanhamento também da rede básica de saúde, porque quando você adoece menos, você deixa de gastar mais dinheiro também com medicamentos. Então, tudo tem um impacto, as coisas não estão desligadas. E não adianta você simplesmente só dar dinheiro, porque a pessoa de baixa renda ela vai gastar naquilo que é mais urgente. Então, ela precisa ter uma cobertura do Estado brasileiro em todas as áreas para que o dinheiro possa render na família. Então, a minha perspectiva realmente muito positiva, no sentido de a gente estar caminhando realmente para fortalecimento ou retomada de programas que já também estavam paralisados. Você falou aí, sem dúvida nenhuma, essa complementação de renda para essas famílias de baixa renda, no ataque direto à pobreza, é importante. Mas aí eu te falo, quando você falou aí, além de dar o dinheiro, o que essas famílias dão de contrapartida para o Estado? Ou seja, a criança tem que estar estudando, tem que estar na escola. Esse é um ponto que permanece, que eu acho que esse é importantíssimo. Mas com relação às mães, elas fazem algum curso, elas participam de um trabalho em que aquilo possa se transformar numa renda no futuro para acabar com essa dependência do dinheiro todo mês repassado pelo governo? Tem essa visão também de que ela possa aprender algo e isso se transforma em renda para a família? Melhora a situação da família, além de só dar o dinheiro? Sim, isso é muito importante. Veja só, a questão do acompanhamento das condicionalidades, que é algo que já vinha acontecendo com o Bolsa Família, ela hoje rendeu para o país uma geração de pessoas de baixa renda, ou filhos de pessoas de baixa renda, que ingressaram no ensino superior. Então, se você observar, tem vários estudos que mostram uma grande quantidade de filhos lá, de pessoas simples, de baixa renda, que entraram em cursos, inclusive cursos bem concorridos, como direito, como medicina, dentre outros. Algo nunca esperado na história do país, onde uma pessoa de baixa renda, ou uma grande quantidade, na verdade, de pessoas de baixa renda, conseguisse emergir e entrar em cursos concorridos, inclusive na universidade pública, né? Além disso, os acessos à ProUni, como outros programas, né, de financiamento que ajudaram nesse processo. Também nós tivemos a paralisação desse acompanhamento, né? Ou seja, no Auxílio Brasil, nós tivemos a paralisação do acompanhamento efetivo da frequência escolar e também do peso e medida, que é o acompanhamento nutricional e a vacinação. Então, hoje nós estamos coletando aí dados, inclusive, que a imprensa, inclusive, tem apontado,
o aumento de doenças que já estavam, inclusive, controladas. Então, você tá, só para a gente entender. Então, as famílias só estavam recebendo dinheiro. Sim. Não estavam tendo esse complemento ou essa contrapartida. Quer dizer que isso se perdeu em algum momento no programa? No Auxílio Brasil, nós tivemos a paralisação. Então, assim, foi o que aconteceu. Os sistemas de acompanhamento efetivo dessas chamadas condicionalidades, dessas condições de contrapartida da família de baixa renda que recebeu o benefício, deixaram de ser acompanhadas de forma efetiva, como estava acontecendo anteriormente. Então, foi dado largada para a atualização de um sistema, dos sistemas de acompanhamento, tanto na saúde, no Departamento de Atenção Básica da Saúde, como também dentro do MEC, mas, infelizmente, de fato, realmente não aconteceu da forma como nós gostaríamos. Claro que a pandemia atrapalhou, é uma justificativa de que a pandemia estaria atrapalhando um pouco, mas, de fato, o sistema não saiu ainda zerado, completo, como a gente esperava. Então, isso impossibilitou o acompanhamento efetivo. Roberto? E com relação... Sim. Desculpe. Roberto, é porque desde o Bolsa Família até o Auxílio Brasil, nós vimos muitas vezes o dinheiro ser desvirtuado da finalidade. Foi utilizar dinheiro para comprar bebida alcoólica, até para comprar drogas. Há um aperfeiçoamento, um melhoramento de ferramenta ou de fiscalização para evitar que isso venha ou continue acontecendo? Esses desvios de finalidade do recurso acontecem, mas acontece em proporção muito pequena, né? Acontece que, claro, que se a gente encontra uma situação como essa, chama muita atenção, né? E aí chama atenção tanto da imprensa, como chama atenção também dos órgãos. O que acontece quando isso vem acontecer, ou vem ser reconhecido? Nós temos condição de transferir a titularidade do cartão daquela pessoa que é dependente químico ou dependente de algum tipo de droga ilícita, por exemplo, e também destinar essa titularidade, né, trocar essa titularidade com uma pessoa responsável pela criança. Então, nesse processo, a criança ou os menores, ou quem ficar com a guarda dessa criança, ela tem aí a condição de ficar realmente responsável pelo benefício. Então, isso, lógico, tem um acompanhamento do Conselho Tutelar, né, os conselhos tutelares aí também, havendo também a identificação, tem como sinalizar as prefeituras municipais e automaticamente fazer esse processo de troca. Não temos como impedir realmente 100% que isso aconteça, até porque o recurso ele pode ser comprado, pode ser utilizado como se fosse uma moeda, então um cartão de crédito, então você vai ter condição de comprar, de sacar, enfim, né? E às vezes isso acontece, mas assim, tem sido combatido, tem sido orientado para as famílias, e nós temos mecanismos também de troca imediata, coisa de um mês para outro, né? A troca da titularidade. Infelizmente isso acontece, né? E acaba acarretando não só a troca do benefício, mas também possíveis processos, inclusive de perda de guarda, às vezes, né, dos responsáveis que estão com as crianças, né? A gente agradece, Roberto. Conversamos aqui com Roberto Oliveira, gerente de programas de transferência de benefícios socioassistenciais, entre esses benefícios, o Auxílio Brasil da SASC. Obrigada, Roberto. Bom dia para você e boa semana, viu? Obrigada pela entrevista. Bom dia, boa semana para todos e, se Deus quiser, um país melhor para nós aí nos próximos anos. Fiquei triste agora quando ele disse que não tem o acompanhamento, porque o acompanhamento é importante, né? Existe para que a criança esteja na escola e para que haja também a contrapartida, porque só as famílias recebendo, e que estímulo tem? Aí essas crianças estão, nem vacinadas estão sendo, que era também uma obrigação da família na permanência do benefício. Não, as condicionalidades, né, que é o objetivo, o benefício ele interage por várias, educação, saúde, até mesmo a condição da criança em família. Agora, infelizmente, a gente vê várias falhas ainda, né, Simone? Inclusive, ele confirmou aí que durante o período eleitoral o benefício continuou sendo utilizado politicamente, eleitoralmente, para beneficiar algumas candidaturas.